Bem-vindos a todos. Estamos agora em mais um episódio da Feridas em Foco, onde eu, doutora Liz, discuto com médicos e enfermeiros a conduta nas diferentes lesões que a gente se depara aí no nosso dia a dia. Na maioria das casos, são feridas complexas, feridas que nos deixam, que é um grande desafio no nosso dia a dia. Então, hoje, nós estamos com o enfermeiro Paulo Neiva Júnior, um especialista em lesão complexa. Ele também é fisioterapeuta, estomaterapeuta. Então, a experiência que ele tem com pós-operatório, os mais diversos possíveis, que acabam tendo como complicação alguma decência, alguma ferida, a gente está com um especialista aqui para discutir. Por quê? Eu, na verdade, como vascular, eu nem pego tanto problema assim, mais relacionado a pós-operatório, mas em se tratando de doenças isquêmicas ou em incisões grandes, a gente vira e mexe e vê, né? Uma decência, porque esses pacientes normalmente são muito graves, clinicamente muito enfermos, problemas nutricionais, então é difícil. A gente no membro inferior, a gente tem uma síndrome de reperfusão, que quando o fluxo volta para a perna, a gente acaba tendo um edema nesse pós-operatório, edema, incisão longa. E edema é sinônimo de decência. E pior quando você tem uma infecção associada. Mas eu separei alguns casos. Eu sei que sim, uma das especialidades, uma das coisas que o Paulo trata melhor, por exemplo, é pós-operatório de cirurgia plástica. Mamoplastias, né, decências, abdominoplastias, a gente sabe que dependendo do que o paciente retirou, né, de tecido adiposo, dependendo do grau de extensão dessa pele, a pele não aguenta e ela acaba fazendo uma decência. Mas não é o meu dia a dia, né? Eu até gostei de falar nisso porque ele é especialista em plástica, mas não é o meu dia a dia. Então eu selecionei algumas fotos, que a gente, por exemplo, tem uma foto de pós-operatório de fístula arteriovenosa. Quando a gente faz uma fístula, você rouba o fluxo, né? Na verdade, a gente joga o fluxo venoso, a artéria invade, o fluxo arterial, na verdade, ele invade a veia. Então a veia não está acostumada com aquilo, você pode gerar ali um edema no braço e um desconforto, e em alguns casos você faz esse tipo de decência. Ingrid, pode botar a foto para o Paulo ver? Olha só o que a gente está vendo aqui. Na verdade, inicialmente essa incisão estava linda, normal. Nesse caso, especificamente, não foi por infecção. Esse membro ficou enorme de edema. Esse paciente teve o que a gente chama de estenose venosa central, ou seja, um estreitamento da veia alta, subclávia, e o braço não aguenta. O braço, na verdade, fica uma estase venosa muito grande, a pele não aguentou. Esse momento a gente já tinha tratado a estenose venosa central e o braço deu uma murchada. Mas olha isso aí. Aqui a gente tem um problema seríssimo. Não, a primeira foto. A gente tem um problema seríssimo. Na verdade, aqui, embaixo dessa incisão, a gente tem uma veia com fluxo arterializado. Se você botar a mão ali naquela pele, você sente. Então, esse é um pouco assustador. Até que ponto essa ferida pode ser mexida? Não pode, porque a gente pode acabar lesando a veia que está por baixo e faz uma hemorragia severa. E aí, nesse caso, é que eu encaminho para o enfermeiro me ajudar, porque eu não quero ficar mexendo muito naquela lesão. Então, você olhando aquilo, o que você faria? Bom, Liz, primeiro quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço aqui aberto. Para mim é uma honra inenarrável estar aqui. É uma honra minha. Estar com você aqui nesse episódio bem interessante, a gente debater esses casos, né, bem complexos, e fazer essa troca é muito importante, né, entre diversos profissionais. Posso falar que eu estou melhor dos dois mundos, tanto da questão da enfermagem quanto a questão da fisioterapia, e que quem ganha com isso é o próprio paciente, né, e principalmente toda a equipe, porque é o nosso nome que está em jogo, é a nossa reputação que está em jogo. Sim. A gente tem que preservar muito sobre isso. Bom, falando então sobre essa lesão especificamente, a gente já consegue detectar nessa lesão algo que chama bastante atenção. O que é então? É essa necrosezinha ali que a gente tem ali. Então, o primeiro passo, digamos, é saber identificar ponto a ponto do que essa lesão está mostrando para a gente ali. E de que maneira, então, a gente tem todos os recursos disponíveis para que a gente selecione o melhor recurso de acordo com o que a ferida, então, está apresentando para a gente.
antes de tudo, é muito importante, você trouxe aqui dados extremamente importantes, a gente saber a clínica desse paciente. Porque a gente precisa tratar esse paciente, não só olhar a ferida, mas tratar o paciente como um todo. Então, muito bem levantada, a questão da nutricional desse paciente é muito importante. Então, hoje a gente tem no mercado e a gente também tem condições de fazer essa prescrição, né, Com certeza. nutrição, algo que vai favorecer essa cicatrização de dentro para fora. Então, ali a gente tem as vitaminas, os aminoácidos, ali que a gente pode estar fazendo esse tipo de prescrição, né, para acelerar, pensando na questão de acelerar esse reparo tecidual. Além disso, a gente precisa tratar a causa e principalmente você já tratou a causa dessa lesão. E aí a ferida em si chega pra gente, primeiro ato ali é identificar então o que nós temos ali, que é essa necrose. E qual é o meio então que nós iremos utilizar para remover esse tipo de necrose? Isso. Será um instrumental conservador, que a gente tem autorização para poder fazer? É aí que mora o perigo. Nesse caso específico. Exatamente, porque para você fazer esse desbridamento instrumental conservador, o profissional tem que ter uma habilidade extremamente apurada para poder fazer. E a gente acabou de vir do Citral, que é um congresso internacional maravilhoso, que a gente chegou a uma conclusão. A mão do enfermeiro é tudo. O enfermeiro habilitado, fazendo um bom debridamento, tira o paciente do centro cirúrgico. Isso é uma coisa que é muito importante ser dita, porque às vezes a gente vê, esse podcast é para isso, tá? É para a gente criar controvérsia, criar polêmica, porque muitos cirurgiões, e eu posso dizer isso porque eu sou, acabam que ficam receosos. Não, por que o enfermeiro tem que fazer isso ou fazer aquilo? Não pode mexer, gente. Se a gente tem parceria, se um indica e o outro colabora e vê, não, você pode fazer, nesse caso eu prefiro que o enfermeiro faça de uma forma nesse caso, tá, claro, às vezes você pode ser um pouquinho mais agressivo, mas nesse caso o mais conservador possível para não levar esse paciente para o centro cirúrgico. E aí que entram as coberturas que vocês dominam muito mais do que a gente. Entendeu? É o nosso segundo ponto. Havendo a possibilidade de fazer o instrumental conservador, é muito melhor. Porque a gente está pensando em acelerar essa questão do reparo tecidual, da cicatrização. A gente tem que pensar em como eu vou liberar esse paciente o mais rápido possível, principalmente se ele estiver em ambiente hospitalar, porque a nível de infecção, o paciente apresenta uma lesão dessa, a nível hospitalar, então assim, é uma porta aberta ali para infecções. Se ele estiver conseguindo tratar de forma ambulatorial, ali também eu consigo acelerar muito mais rápido. Então, havendo a possibilidade, a primeira tomada de decisão ou primeira tomada de escolha é o instrumental conservador. Não havendo, então a gente vai avaliar outros tipos de debridamento. Então a gente consegue escolher algumas coberturas que facilitam e aceleram essa questão. Então a gente tem diversas coberturas hoje no mercado, com muita tecnologia, que a gente pode utilizar, e aí a gente já entra as polêmicas aí, que usa a famosa colagenase, ou não usa pomada, ou não usa, ou entra com diversas outras situações ali para poder acelerar esse processo. E a gente também entende que no sistema único de saúde a gente tem algumas limitações, né, a níveis de cobertura, a níveis de tudo mais, que é diferente do particular. Mas no particular, às vezes, também a gente esbarra em algumas questões, que é a questão muito importante que a gente precisa levantar, que é a questão social do paciente. Sabe? Então, às vezes, aquele paciente não tem condições, às vezes, de adquirir aquela melhor cobertura que vai acelerar, e a gente fica ali entre a cruz e a espada. Eu quero acelerar essa cobertura, é melhor para você, mas ele não tem condições financeiras de arcar com aquele custo. E aí? Fica esse ponto de interrogação. O que fazer? Aí a gente tem que se virar nos 30, né? Se virar nos 30 e aí vai a experiência, justamente. E aí vai a experiência, exatamente, de cada profissional, para a gente conduzir isso da melhor maneira possível. Além disso, da questão nutricional, além disso, de identificar o que nós temos ali de lesão, né, de complicações ali naquela lesão, seja necrose e tudo mais, a gente tem as terapias adjuvantes que a gente pode lançar mão para acelerar, então, esse processo de cicatrização. Então a gente tem a fotobiomodulação, nós temos como opções a ozonioterapia. Então, a ozônio, eu conheço muito pouco de ozônio, cada vez eu estou ficando mais mente aberta para tentar entender, porque até pouco tempo, eu acho que isso mudou, a gente viu no Citral, até pouco tempo, o CRM, o CFM não aceitava o ozônio como terapia adjuvante para cicatrização.
E isso tem mudado, né? E eu vejo resultados muito bons com o ozônio. Eu acho que o ozônio, de repente, teria uma boa aplicabilidade aí, né? Eu tenho bastante resultados satisfatórios lá no meu consultório. Eu tenho um instituto aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Esqueci de fala do seu estúdio, fala da sua clínica. Exatamente. Eu desenvolvi aqui no Rio de Janeiro um instituto especializado em tratamento de lesões complexas, em acelerar a questão do reparo tecidual, que é o Instituto Pele Nova. Ele fica localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, ao lado do maior shopping da Zona Norte, que é o Norte Shopping. Então, de fácil acesso para todo mundo, e lá você vai encontrar todas essas tecnologias, curativos inteligentes, e tudo que nós vamos falar aqui está disponível para você, óbvio. E também dentro dessas parcerias aqui. Então, a gente tem a questão da ozonoterapia, que eu tenho resultados satisfatórios lá com meus pacientes, e diversas modalidades de aplicação. Teoricamente, é uma terapia adjuvante, que ela é uma terapia de baixo custo, uma terapia que a gente tem bastante resultados, e a gente tem diversas formas de aplicação, seja numa bag, seja intradérmico, seja utilizando a hidrozonioterapia, ali na questão de limpeza e tudo mais. A gente tem várias formas da gente utilizar a ozonoterapia para favorecer a questão de, novamente bato nessa tecla, acelerar o processo cicatricial. Além disso, a gente tem outras modalidades muito interessantes que talvez a enfermagem não utiliza tanto, mas pela questão da experiência da fisioterapia, a gente tem a eletroterapia, que é a estimulação elétrica ali naquele... Né? Exatamente. Então, assim, a gente estimula aquela borda daquela lesão para poder acelerar o processo de cicatrização, sabe? A gente também tem outras tecnologias que a gente pode estar utilizando ali para poder acelerar. Você é mestre nisso, que é o PRP, o PRF, são eu acredito que o momento agora, a regenerativa está tomando seu protagonismo, sabe? Teoricamente, é uma terapia acessível, né? Quando a gente fala de mexer com o próprio paciente ali, a gente colher o próprio sangue ali do paciente, a gente processar aquele sangue ali, a gente retornar para aquele paciente. Você fala com bastante propriedade da questão ali da remover a gordura, processar a gordura, né? E aí favorecer novamente para aquele tecido. Então, novamente, no Citral, em que nós estivemos presentes, a doutora Liz palestrou trouxe ali casos brilhantes, palestrou de uma forma muito incrível ali pra gente, esclarecendo o quanto essas terapias favorecem essa aceleração, cicatrização e, principalmente, resolutividade desse caso num curto espaço de tempo. Isso é o mais importante, porque esses pacientes complicam muitas vezes. Um caso importante que eu peguei, esses dois casos, tem esse caso da necrose e tem outro caso bem simples, que teve uma decência simples só por edema, não tem necrose. Ali ia ficar mais fácil a gente mexer. Uma coisa importante desses doentes crônicos é a anemia. A anemia é uma coisa que a gente tem que checar se o paciente está muito anêmico, porque o doente renal crônico, ele é um anêmico crônico. Então, será que esse paciente está fazendo as hemaxezinhas dele da vida, as injeçõezinhas dele, porque senão a gente também fica batendo na mesma tecla e não vê resolução, porque a questão da anemia é muito importante na cicatrização, além do fator somente nutricional, né? Sim. Uma outra questão bem levantada dentro dessa parte clínica aqui também é com os pacientes diabéticos que chegam pra gente. Sim. Então essa questão desse paciente diabético ali, o controle dessa glicemia, que por muitas das vezes acaba sendo difícil, né? A glicemia alta não deixa cicatrizar. E a infecção aumenta a glicemia. Aí você fica num problema, entendeu? Então é aí que a enfermeira que trabalha comigo fica assim, ai gente, graças a Deus já tem alguém para me prescrever um antibiótico. Sim. Porque isso é uma coisa que se podem brigar comigo o que se quiserem, mas eu acho que é uma coisa que às vezes o profissional, o enfermeiro capacitado, que vê aquela lesão, tem certas infecções que a gente sente odor. A pseudomonas tem um cheiro horroroso, é muito característico. Por que não, e aqui vão cair em cima de mim, eu tenho certeza, por que não o enfermeiro já poder prescrever algum antibiótico, não depender do médico para ajudar a aumentar? Tudo bem, vai ter aquele problema, mas será que sabe? Claro que sabe. Se a pessoa estudar e for capacitada e ela for realmente ter essa questão da experiência, a vivência, são os germes mais comuns na pele, os antibióticos mais comuns, por que não? Da mesma forma que o fisioterapeuta pode pedir um raio-x de tórax, pode pedir, você pode pedir, por que não? Entendeu? Então tem coisas que são simples, que poderiam adiantar a vida do paciente.
né? Mas a gente ainda tem que, às vezes tem certas situações complexas, vocês entendem o que eu estou falando. Sim. Mas é importante a gente tratar a infecção, tratar as questões laboratoriais, para a gente poder ter um final feliz. E a última foto, na verdade, foi uma decência de uma cirurgia de coluna. Uhum. Aí esses pacientes são muitos, e quando essa cirurgia, a outra que estava bem tranquila, essa aqui é a cirurgia de coluna, que teve uma decência, porque o paciente estava muito debilitado. Era um sarcoma, entendeu? Era um tumor de ósseo nessa região, e isso aí, porque isso aqui tinha uma linforreia também, a gente botou terapia negativa nesse paciente, não parava de drenar linfa, ou seja, não funcionou. E você teria alguma ideia? Eu, infelizmente, isso é para discutir mesmo, é um caso complicadíssimo. Esse paciente, infelizmente, ele foi a óbito pela doença de base, não pela lesão. A gente conseguiu dar uma aliviada nessa lesão, mas a gente não conseguiu ter resolução cicatricial completa, não tinha regenerativa na época. Essa foto, esse paciente tem muito tempo. O que você indicaria aí nesse caso, assim, como tentar pelo menos dar uma melhor qualidade de vida para que saísse menos exudato? Então, essa lesão em questão, a gente tem a questão clínica do paciente. Era muito grave. E quando a gente tem uma tecnologia muito importante, que nem todos os pacientes têm acessibilidade à terapia por pressão negativa, que é uma tecnologia que a gente consegue perceber que, pelo menos aqui no Brasil, alguns pacientes têm muitas dificuldades de acessar, seja por plano de saúde, seja no sistema único de saúde. Eu gostaria, levantando essa polêmica aqui, que fosse extremamente mais acessível para os pacientes, a nível financeiro mesmo, sabe? A gente entende que é uma terapia que dá excelentes resultados, acelera o processo cicatricial. Uma paciente dessa, que tem um nível de exudação dessa lesão extremamente alto, e é uma terapia que pode ajudar ali. Então, é controlar a base ali mesmo desse paciente. Variar, né? Então, assim, com relação... É delicado, é um caso delicado, é um caso de uma ferida exatamente complexa. A gente tem ali exudato ali, que a gente pode observar do lado de fora dessa lesão, mas precisava de um pouco mais de informações e tá ali, pra gente sentir o odor desse paciente. Então, às vezes ali, nem sempre a gente vai conseguir levar cura para esse paciente. Nosso foco, óbvio, é resolver, é fechar a lesão, é tudo que a gente luta e briga e a gente vibra por conta disso, sabe? Mas nesse caso, em algumas lesões, o fato de levar conforto para o paciente. Aquela um paciente questão, que está em fase terminal, um paciente que a gente consegue observar pela clínica do paciente que o paciente não vai ter um desfecho favorável, né? Ter um prognóstico ali muito reservado. O que cabe pra gente ali? Tirar a dor, diminuir a dor desse paciente, levar conforto de vida, diminuir o odor, para que aquele paciente não chegue, os familiares quando forem fazer a visita dele ali, sabe? Então ele tá bem. Então é um caso para a gente colocar esse paciente em cuidados paliativos. Exatamente. E a gente... que é uma especialidade especialidade também. De enfermagem, exatamente. De enfermagem, hoje em dia a gente precisa ter bastante feeling, bastante cuidado com isso. Porque tanto o médico, e principalmente quanto eu vou falar da questão da enfermagem, a questão da fisioterapia, a gente fica o tempo todo ali brigando. Não, temos que fechar essa ferida, vamos fazer de tudo, e emprega recursos ali. E falando em recurso de sistema único de saúde, que a gente sabe que é limitado aqui no nosso Brasil, então ali não é selecionar quem vai usar ou não, mas um paciente desse precisa de conforto. Sim. E eu tenho outras alternativas de curativos ali que vão dar esse conforto para o paciente, e essas tecnologias que são muito mais... tem um custo um pouco mais elevado, colocar para um outro paciente ou levar para um outro paciente, né, que vai ter um desfecho muito mais favorável. E ali utilizar também outras terapias para conforto para aquele paciente. E o que você falou é muito importante, não necessariamente você tem esse final, né, essa obrigação de curar. Só de você aliviar, de dar conforto, de dar carinho, é o que o paciente às vezes precisa, porque você não vai conseguir fazer, às vezes, uma resolução final perfeita com cicatrização, porque não adianta, é um problema do próprio paciente. Mas se você aliviar, dar conforto, é o que a gente precisa. Entendeu? Ai, Paulo, muito obrigada. Foi uma excelente conversa, né? E vamos ter vários, porque a gente só está começando assim, esse programazinho, assim, a gente conversar sobre as diferentes lesões e as suas etiologias. Sim, muito obrigado, galera. Segue a doutora Liz. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e vamos cada vez mais debater esse assunto que é muito importante e principalmente levantar essa bandeira que a doutora Liz levanta com bastante maestria
e principalmente tem uma frase que ela fala que para mim eu carrego para a vida, e eu compartilho essa frase sempre nos lugares em que nós estamos presentes, né? Que é, tenha um enfermeiro para chamar de seu, e eu falo, tenha um médico para chamar de seu também. Isso é muito importante, essa parceria. Exatamente. Obrigado, viu? Obrigada, até a próxima. Hein?